dia, meu nome é Camila, sou professora aqui do CIEB, aqui da Sala de Programação Descomplicada. Eu e o professor Hudson vamos dar início agora à nossa orientação técnica, então sejam bem-vindos. Nossa orientação é que eu vou explicar agora o que será feito, né? Como o professor Hudson falou, a gente vai dar continuação à OT presencial que a gente teve aqui no CIEB no mês passado. Foram 3 dias de orientação, né, com a maioria dos professores de tecnologia. E agora a gente vai dar continuidade a partir da onde a gente parou na OT presencial, e eu já vou explicar melhor. Durante as aulas que eu vou fazer junto com vocês, a gente pede que vocês tenham um pouquinho de paciência e deixem as dúvidas, as perguntas, para a gente ter esse tempo no final da nossa orientação técnica, tá? Eu acho que vocês não estão com acesso ao chat, só que a gente vai ter esse tempinho no final, e aí vocês têm aquela função de levantar as mãos aí pelo Teams. Aí vocês podem levantar as mãos e a gente vai deixando vocês conversarem com a gente no final, certo? Vou passar um pouquinho do nosso objetivo de hoje, que é explorar a unidade de linguagem de programação, criando projetos artísticos com JavaScript. Essa unidade ela está presente em todas as séries do ensino médio. Começa na primeira série do ensino médio, no segundo bimestre, e no segundo e terceiro, na segunda e terceira série começou no finalzinho do primeiro bimestre. Aqui na nossa OT presencial, nós desenvolvemos a primeira e a segunda aula, a primeira, a segunda e a terceira aula, que seria o primeiro projeto. Hoje a gente vai começar a partir da quarta aula, tá? Que ela vai dar início ao segundo projeto dessa unidade. Nosso segundo objetivo é conhecer as habilidades que serão desenvolvidas a partir da construção do último projeto da unidade, que é esse projeto que a gente vai começar hoje. E, por fim, refletir sobre estratégias para a condução das aulas da unidade. Então, só relembrando, né, todo o conteúdo teórico está presente no Alura. Vocês têm o acesso do Alura pelo CMSP, assim como os seus alunos, né? Só que aqui, diferente do fundamental, o nosso ambiente de programação é o P5JS, que é onde a gente vai desenvolver a nossa aula de hoje. Agora, então, a gente já vai começar o nosso momento mão na massa. Eu vou abrir o P5, vou dar uma explicadinha básica de como ele funciona, e depois eu já vou dar início a essa aula, que é o Brincando com as Palavras, aula 4. Hoje a gente não vai entrar, né, no Alura, nós já fizemos isso na OT presencial. Eu acho que vocês já estão acostumados a entrar lá, ver a unidade, mas essa unidade está disponível para todos que têm aula no ensino médio. Bom, quando a gente acessa esse link, p5js.org, ele dá nessa página, e aí aqui a gente tem o Start Create. Se a gente clica aqui, ele abre essa tela, onde nós podemos... Deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês verem. Onde nós podemos fazer o login ou fazer uma conta, né? No caso aqui, ele abre em inglês, então a gente pode trocar para português. É muito importante, né? A gente deixou bem, a gente frisou bastante isso nas nossas OTs presenciais, que a gente mude o inglês para português somente aqui no aplicativo. Algumas páginas já traduzem aqui na área aqui onde a gente coloca o endereço da web, ele já traduz para português, só que isso geraria uma tradução do código. É bom que não seja feito isso, tá? Então, se a página traduzir de forma, se ele traduzir sem vocês verem, é só clicar aqui, tá bom? Aqui no caso eu já tenho um login, se vocês não tiverem é só colocar em registrar-se e fazer o login, tá? Entrei no meu login, toda vez que a gente entra, ele já dá um código base, certo? Então ele já entra aqui, ó, no sketch.js, que significa esboço, e aí ele já dá esse código base. Então, falando rapidamente de novo nesse código, ele abre duas funções. A primeira função é essa função setup,
que ela é uma função que ela vai ser executada só quando a gente inicia o programa e ela para de ser executada, não fica executando toda hora, continuamente, que é diferente dessa segunda função, que é a função draw. Essa daqui, ela é executada constantemente, então tudo que a gente colocar aqui dentro vai ficar sendo feito com constância, certo? Aqui a gente muda o nome da nossa aula. É bom deixar esse auto-atualizar, porque ele vai atualizando conforme a gente vai escrevendo as linhas de código. Então, vamos iniciar a nossa aula. A nossa aula se chama Brincando com as Palavras e o objetivo final é que a gente consiga que a palavra vá aparecendo conforme a gente vai passando o mouse. Como né, o próprio nome da aula diz, que tem a ver com palavras, nós precisamos inicialmente criar uma variável com o nome palavra. Então, aqui, quando a gente vai programar aqui pelo P5, nós utilizamos let para criar a variável. Então, a nossa variável é uma variável palavra, e aqui a gente precisa usar aspas, porque nós vamos criar nessa variável uma string. Uma string é uma sequência de caracteres. Eu vou utilizar a mesma palavra que o professor Guilherme Lalura utiliza, que é caminhante. Então, o primeiro passo é criar essa variável. Nós temos também um conceito que é bem importante, que é falado bastante nas aulas, que é sobre a diferença das variáveis locais e globais. Vocês viram que eu criei uma variável dentro dessa função draw. Então, essa variável só vai poder ser usada aqui dentro dessa função. Caso eu quisesse que essa variável fosse usada em todo o programa, nós teríamos que criar uma variável global. E essa variável global a gente teria que criar ela aqui em cima, antes de todas as funções, para que ela funcionasse em todas as funções. No caso, essa variável que eu criei vai funcionar só dentro da função draw, porque ela está dentro das chaves do draw. O nosso segundo passo é colocar cor à nossa palavra. Então, o preenchimento da cor, né, é o fill em inglês, e aqui é a mesma coisa, eu preciso escolher uma cor. Essa cor vai ser escrita, então eu preciso colocar dentro de aspas também. E eu vou colocar black. Próximo passo é a gente colocar aonde que essa palavra vai aparecer no nosso canvas. Então, o nosso canvas, se vocês olharem aqui, ó, ele é de 400 pixels por 400 pixels. Então, aqui também vocês podem mudar, se quiser colocar maior ou menor, fica a critério de vocês. Eu vou deixar assim porque é o código base. Mas aqui a gente precisa falar onde que a gente quer que a nossa palavra apareça. Então, eu coloco o texto, né, que é palavra, que é a nossa variável. Eu quero que apareça na posição inicial 200 de x e 200 de y. E aí a minha palavra aparece aqui. Só que a gente vê que ela inicia em 200 e ela vai ser escrita, né, para lá, para a nossa direita do nosso canvas. E eu quero que essa palavra, na verdade, ela fique exatamente no centro. Então, como que eu faço isso? Existe uma função que se chama test align. E aí eu vou escrever center em letras maiúsculas, porque é um comando específico, center. Quando eu faço isso, dá para perceber que agora ela está exatamente no meio do nosso canvas. Algumas coisas que precisam ser atentas aqui no JavaScript, uma delas é a nomenclatura, né? Eu acho que todo mundo que veio aqui na aula presencial lembra que a gente falou que a nomenclatura que a gente utiliza no JavaScript se chama camel case, que tem até a figurinha do camelo para a gente lembrar. Então, sempre inicia uma palavra com letra minúscula, a segunda palavra, ou quantas palavras forem aparecer, precisa ser com letra maiúscula, para que a gente fale para o programa que isso daqui, né, são duas palavras no caso. Então, o programa consegue ver através dessa segunda palavra que está com a letra maiúscula inicial.
Aqui a gente está vendo a nossa palavra, só que mesmo assim a gente vê que ela ainda está pequena. Então a gente pode aumentar esse texto, colocando esse comando texto size, que é o tamanho do texto. Aqui, como não é uma string, é algo numérico, eu não preciso colocar dentro de parênteses. Eu vou escrever só o número. Então eu coloco aqui 64, se eu quiser colocar menos ou mais, vai mudar o nome, o tamanho da minha palavra, certo? Para organizar esse código, para ficar mais visível, eu vou deixar tudo que é de cor, tamanho, inicialmente, e depois eu vou colocar a minha palavra, a minha variável aqui embaixo, e esse texto aqui que eu quero saber aonde, né, vai aparecer, também vou colocar separadinho aqui embaixo. Peraí, gente. Como não precisa ficar duplicado, né, aqui eu posso apagar. Que o nosso programa está funcionando como a gente está programando até agora, só que eu só organizei o código. Eu quero que esse canvas, o fundo do canvas, fique branco. Então, aqui em background, a gente pode mudar esse 220, que é essa cor acinzentada, para white. Tenho que colocar dentro de parênteses também, porque eu estou escrevendo, né, uma string. E aí a gente tem o fundo branco. Agora, o nosso objetivo é o seguinte: conforme eu for passando o mouse, eu quero que essa palavra vá aparecendo ou sumindo. Então, a gente vai criar uma condicional. Essa condicional, inicialmente, ela tem o nome de if, que em português significa se. Então, se o meu mouse estiver para a esquerda do meu canvas, ou seja, menor que 50, vai aparecer tal coisa. Se não, vai aparecer a continuidade da palavra. Vou fazer aqui com vocês. Então, quando a gente digita if, a gente precisa colocar o que a gente quer que esse se faça. Que if significa se, é uma condicional. Então, eu vou testar essa condicional. Eu quero que mouse no eixo X seja menor que 50. E aí, aqui eu dei o que eu quero que o meu C seja. Agora eu preciso abrir uma chave, ele já abre e fecha o programa. E aqui dentro eu quero que, quando isso daqui aconteça, eu vou dar aqui dentro o comando do que vai acontecer. Então, eu quero que let palavra, que eu já defini ali em cima, que é a minha variável, seja somente C. Então, quando eu passar aqui o mouse, vai aparecer só o C. Então, se acontecer isso, vai aparecer C. Ao mesmo tempo, eu preciso colocar aonde eu quero que a minha palavra apareça no meu canvas. E aqui embaixo eu preciso definir o que vai acontecer se essa condição não for verdadeira. Então, caso contrário, né, se não, vai acontecer o seguinte: o meu let palavra, que eu já defini ali em cima, vai ser a palavra completa. E a mesma coisa, eu preciso definir aonde eu quero que essa palavra apareça. Vocês viram que eu tinha definido ali em cima no draw o let palavra e o test size. E aqui nessa condicional eu coloco também. Então, aqui no caso, eu não preciso mais desse let palavra, nem desse teste com a palavra e a posição no canvas, porque aqui já está definido isso novamente. Então, aqui eu posso tirar. E aí, assim que eu dou o iniciar aqui no programa, ele já acontece. Então, ó, vocês podem ver que quando o meu mouse está aqui, né, na parte inicial do meu canvas, vai aparecer somente o C, só que quando eu vou para lá, aparece a palavra inteira, essa condicional que eu criei. Só que eu quero que a minha condicional, que o meu texto apareça letra por letra, conforme eu for passando o meu mouse no meu canvas. Então, para isso, a gente vai criar um outro método, porque se a gente for criar várias condicionais
utilizando, para chegar nesse nosso objetivo, esse código ficaria gigantesco. A gente teria que fazer um com C, depois um com CA, depois um com CA e o M, e isso ficaria muito grande. Então, tem um outro método que a gente usa para que isso aconteça. Então, isso daqui foi só para a gente utilizar no condicional para ver como funciona. A gente não vai fazer mais. A gente vai comentar essas linhas. A gente não vai precisar mais. A partir do momento que a gente comenta essas linhas, o nosso código não lê mais nossas linhas. E é bem importante a gente saber fazer comentários para que a gente consiga também marcar alguma coisa que a gente já fez, que a gente precisa comentar para depois lembrar, certo? Vou continuar aqui, então. A gente vai utilizar um método agora que se chama map, que em português, né, significa mapa. Ele faz um mapeamento da posição de elementos que vai partir do início até um fim. A gente cria uma escala de posicionamento. Então, o que eu vou fazer? Aqui na minha função draw, eu vou criar um let, que é uma variável máxima. O máximo vai se chamar width, e o width em português significa largura. Então, eu quero saber que eu quero falar que o meu máximo vai ser a largura do meu canvas, por isso que eu estou criando essa variável. Além disso, eu também preciso falar qual que vai ser o meu mínimo. Então, o meu mínimo vai ser 0, porque a gente sabe que a primeira letra é 0. Em JavaScript e na maioria das programações, a gente nunca começa a contar por 1, e sim por 0, por isso que aqui o meu mínimo é 0. E também preciso definir de novo uma variável com a palavra que eu quero, que é caminhante. Continuo nessa mesma palavra. Como a gente comentou aqui, então eu preciso definir essa variável novamente. Em seguida, nós precisamos então fazer o método map. Esse método a gente vai fazer logo em seguida dessas variáveis que eu criei, e a gente precisa colocar alguns valores nesse método. Então, let palavra, que é o que eu quero que seja definido, que apareça no meu canvas, vai ser que é o nosso método para que isso seja feito de uma forma mais fácil. Então, vai ser que mouse X, ou seja, quando o meu mouse passar no eixo X, que apareça desde o 0 até a largura total, para 0 de novo, que é o começo, e palavra ponto length. Length em português significa comprimento. Então, eu quero falar que eu quero que a palavra apareça até o comprimento final do meu canvas. Só um minutinho, que eu acho que... uma coisa que é bem interessante, gente, ó. Tá vendo que eu escrevi um código e ele ficou vermelho na linha 13, certo? Por que ele ficou vermelho, ó? Nós precisamos sempre olhar aqui no terminal. Aqui no terminal, ele sempre dá o que aconteceu que está errado. Então, geralmente está em inglês aqui, mas vocês podem copiar. Geralmente a gente copia, joga no Google Tradutor, se não deu para entender. E é muito bom esse terminal, porque ele fala para a gente aonde que está o erro, tá? Só um minuto. Oi? Esse? Ah, tá, perdão. Aqui é let quantidade, gente. Eu coloquei errado. Aí, agora eu vou continuar o código e ele vai rodar. Aqui, então, a gente definiu esse método map com tudo que eu quero que apareça, né? Quando o mouse passar, qual que vai ser o inicial, qual vai ser o final e a quantidade em comprimento. Agora eu preciso falar para o programa o que eu quero que apareça parcialmente. Então, eu vou criar uma variável parcial, que vai ser palavra.substring. Substring significa que é metade de uma string. Então,
nós temos a string, no caso, é uma sequência de caracteres. Aqui eu estou falando que vai ser metade da minha sequência. E também preciso definir aonde o meu texto vai aparecer novamente. E aí agora a gente tem o código já funcionando. Vou tirar um pouquinho do zoom para dar para ver melhor. Então, a gente definiu isso e toda vez que a gente começa a passar o mouse aqui, a nossa palavra já está fazendo o nosso objetivo final. Porém, nós queremos, né? Porque quando a gente inicia, quando a gente tira o mouse, parece que não tem nada no nosso canvas. Então, parece que está dando errado, né? Eu quero que sempre comece com a letra C. Se eu quero que seja a letra C, eu vou colocar um 1 aqui. Então, ó, toda vez a gente está vendo o C, conforme a gente passa o mouse, a nossa palavra é escrita. Só que, eu não quero só o C, eu quero CA. É só a gente aumentar aqui, ó, essa quantidade desse quarto parâmetro que a gente definiu dentro do mapa, certo? E aí, assim, vai ficando, nosso objetivo da nossa aula já foi atingido. Então, eu acho que é só isso, né, desse código, certo? Deixa eu ver. Ó, aqui nessa aula 4, o objetivo da aula, então, era aparecer esse. Agora o professor Hudson vai continuar com esse mesmo código. Não sei se vocês já viram aqui dentro do P5, depois que a gente faz o código, aparece uma bolinha aqui dentro aqui, ó. Então, essa bolinha aqui, ó, tá falando que não tá salva. Às vezes não salva automático, tá? A gente pode fazer um comando que é Ctrl S e aí já salva. Ou se não, vir aqui em arquivo, salvar. Já vai ficar aqui, ó. Se eu clicar em cima do meu nome, vai ter meus esboços. E aqui vai ter tudo o que eu já fiz, certo? Eu vou parar de... Peraí. Então, aula 4 é isso, pessoal. A gente vai dar continuidade, o professor Hudson vai continuar agora, e aí no final a gente tira as dúvidas, se ficou alguma dúvida dessa aula, certo? Hudson, o microfone está fechado. Só um minutinho que eu estou compartilhando aqui, que a janela não estava aparecendo. Está compartilhado agora? Sim. Vou dar continuidade, então. Tá? Na aula número 5, na continuação da aula número 4, né? Então, no final do código de vocês, tiveram mais ou menos essa estrutura, né? Então, quando eu passo o mouse pela tela, o meu não foi. Que o meu já está com outro final. A gente passa o mouse pela tela. Na aula número 5, que é a criando uma função, o que a gente tem nessa aula? A gente vai ter a questão de organizar o código. Porque se a gente olhar o nosso código aqui no canto, ele ficou com bastante coisa, com bastantes comentários. Então, o que a gente precisa? A gente precisa enxugar esses comentários. A gente precisa deixar o nosso código mais visível. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz na aula 5 que é feito? É a gente apagar todos esses comentários que a gente tem aqui
do nosso código. Então, o que a gente já começou a fazer? A gente já começou a diminuir a quantidade de código, de coisas que a gente tinha dentro da nossa sintaxe, do nosso código, né? Então, eu já diminuí mais um pouco ele, e aí eu já tenho que quando eu passar o mouse, eu tenho tudo criado, tudo certinho. Quando eu passo o mouse, ele vai fazendo o nosso texto. E aí a segunda coisa que eu faço, peraí que eu acho que eu estou no meu... que eu faço é referente a criar uma função, que é exatamente o nome dessa quinta aula, criando uma função. Então, quando eu vou criar uma função, a gente já começa o nosso projeto com duas funções, que a professora Camila disse. A gente começa com a função setup e começamos com a função draw, onde a setup é tudo aquilo que a gente começa, inicia, e a função draw é aquilo que vai se repetindo constantemente dentro do nosso canvas aqui, à direita da nossa tela. Tá? Onde que eu vou criar essa função? Eu vou criar entre a função setup, entre a função setup e a função draw. Eu vou escrever function, e aí eu vou utilizar o mesmo nome que foi utilizado com o pessoal do Alura. Eles colocaram inicializa cores. Então, a gente coloca inicializa cores, colocamos no formato do camel case, né, onde a primeira palavra ela aparece inicialmente com letra minúscula, e a segunda palavra, que seria o nosso cores, inicia com letra maiúscula. Abro parênteses e abro uma chave também. Opa! Abro chave. Então, aqui eu já vou dar um Enter já para separar. E o que eu quero que apareça dentro dessa função? Tem algumas coisas que a gente tem dentro do Draw que está repetindo ali que a professora Camila fez. Já tinha o background, né, que é onde ela alterou as cores, o fill, onde foi o preenchimento, o tamanho e aonde o texto está. Em vez de eu manter essa estrutura dentro do Draw, o que eu vou fazer? Eu vou remover ela para dentro da função que eu criei. Então, eu vou selecionar, vou dar um Ctrl X, né? Vou recortar e vou dar um Ctrl V para jogar ela dentro dessa função que a gente criou aqui agora. Então, eu tenho agora três funções. Eu tenho uma função a function setup, que é aquela que inicia o tamanho do nosso campo, o tamanho da nossa área. Eu tenho agora uma função personalizada, onde a gente criou inicializa cores, aonde eu tenho que ela é responsável pelo background, pelo if, pelo fill, pelo test size e pelo test alid. Então, eu tenho essas funções, esses comandos dentro da função cores. E dentro da função draw, eu tenho aquilo que a gente programou. Eu tenho as variáveis locais, né? E tenho a função maps, da onde ela está aparecendo o que ela vai ser feito. Mas como que eu vou jogar agora? Se vocês observarem aqui no canto, o nosso caminhante ele diminuiu. Eu preciso avisar da onde ele vai tirar as referências para ele voltar como ele estava. Então, quando eu vou voltar essa referência, eu vou jogar aqui dentro do meu draw, eu vou jogar o nome da nossa função, inicializa cores. E vou abrir o parênteses e vou colocar aqui um ponto e vírgula no final para a gente colocar. Viram que as palavras aqui no nosso Create Canvas, no nosso setup, ela estava menor, e quando a gente faz essa palavra, a gente joga essa função dentro do draw, ela volta do tamanho original. A minha, por algum motivo aqui, ela não está indo e voltando. Mas a quinta aula, ela é praticamente isso, pessoal. Ela tem essa função de você organizar o seu código e criar uma função personalizada, tá bom? Agora a gente vai abrir aí para dúvidas. Eu vi que eu acho que a Jaqueline já havia levantado a mão para poder falar. E aí, Jaqueline,
quiser falar alguma coisa, alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa, pode abrir o microfone. Essa aula é do colegial, né, no caso. Tudo bem, Paula? Falou, é a Jaqueline. Jaqueline. Bom dia. Essa Bom aula que dia. você está passando seria do Alura a partir do primeiro colegial, não é? Isso, igual a professora Camila falou, essa aula, ela é do Alura, ensino médio, ela está presente tanto na primeira série do ensino médio, quanto do segundo e terceiro ensino médio. Qual que é a diferença dela? Na primeira série, ela se encontra a primeira unidade do segundo bimestre. Já para o segundo e terceiro, como eles têm 4 aulas semanais, ela é a terceira unidade do primeiro bimestre. Então, essa atividade que a gente está fazendo hoje, você veio aqui com a gente, né, Paula? Paula, já. Não, eu não tive na primeira. Por isso Mas que eu aí senti um pouquinho de dificuldade. Tem dificuldade. alguns vídeos da primeira aula? Da primeira aula, a gente acabou fazendo presencial a primeira aula, né? Então, a gente fez a aula 1, 2 e 3, a gente fez com o pessoal na OT aqui no CIEB, tá? Mas a gente pode ver com o Renato a possibilidade de fazer algum vídeo resumo, alguma coisa desse tipo. Tá, porque eu vou perguntar quem que foi aí na primeira aula. Muitas vezes a pessoa foi e ela consegue passar, né? Provavelmente. Tá? Porque Tá bom. a intenção é que normalmente vem um professor da unidade escolar e que ele replique isso daí dentro da unidade escolar também. Não, era só essa a minha dúvida. Agradecida. Professora, não sei se você chegou a ver lá dentro da diretoria de ensino, o Renato disponibilizou os slides, tem o site, né, com repositório de slides, de materiais. Então, lá dentro da diretoria de ensino, vocês conseguem acessar e a gente disponibilizou o material da nossa OT presencial, tá? Que isso às vezes pode ajudar vocês. Tem toda uma parte teórica, a gente também fez uns slides para hoje, que a gente vai passar para o Renato, vai pedir para ele disponibilizar, com uma parte mais teórica do que a gente falou. Porque às vezes, né, a gente falando, o widget é tal coisa, substring é tal coisa, é mais fácil ter um material. Então a gente já fez esse material, vai ser disponibilizado para vocês, e da aula presencial também já está disponibilizado lá. Só para dar para entender melhor, essas duas aulas que a gente fez hoje, né, a aula 4 e a aula 5, que é só um complemento, elas são as aulas iniciais do segundo projeto que vai ser enviado, tá? Então, a gente aqui na aula presencial, a gente conseguiu fazer o primeiro projeto, que era o de desenho, e esse da palavra é só o início das aulas, para depois, na 9ª aula, que vocês enviam ou compartilham esse projeto, certo? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Só um complemento. A gente começa a aula 4 e 5, a aula 6 e 7, 8 e 9, é onde é compartilhado o projeto. Tá? Então, vai ter essa sequência aí até o compartilhamento do projeto com vocês. Quem está dando aula, principalmente para o segundo e para o terceiro, provavelmente já deve estar aos finalmentes aí para compartilhar o projeto já com os alunos, o que eles estão criando, né? O que eles estão fazendo, como eles estão acompanhando as atividades do Alura. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Mais alguma coisa? Ô, Hudson, Oi. ó, troca na linha 21 palavra por parcial. Vê se funciona o código. Não, mas é que o meu código, ele está no código antigo ainda, tanto que aqui ele está. Se eu trocar aqui, a tela, aí ele funciona, mas é porque ele tinha ficado no código antigo, tá? Eu achei que eu já tinha até descompartilhado a tela. E aí, só um detalhezinho, se alguém quiser, a função do Maps, ele fica aparecendo aqui embaixo,
coloquei o console.log, ele fica aparecendo embaixo aqui como ele faz a divisão da nossa tela. Quanto mais para a esquerda, menor ele fica, e fica aparecendo uma letra só. Ele divide, né? A função maps divide a nossa tela, e quanto mais para a direita eu vou indo, mais ele vai aparecendo, mais vai subindo aqui a nossa função, o nosso espaço aqui, até aparecer a palavra total. Mais alguma dúvida? O Renato quer falar alguma coisa, o pessoal? Oi, bom dia. Mais uma vez aí, bom dia, professores. Né, gostaria de agradecer a presença de vocês, né? E quem não conseguiu participar presencialmente da aula, já tinha avisado lá no grupo para os professores, vai ficar gravado, né, para eles terem acesso posteriormente, que nós sabemos que não conseguimos ter um horário que todos consigam acompanhar, né? Complicado. E agradecer o pessoal do CIEBP, né, por mais essa ajuda aí. E, professores, esse é um modelo que nós estamos, que nós pensamos, né, com continuar a formação que foi presencial no CIEB para dar o suporte para vocês durante as aulas, né? Que vocês tenham aí um suporte para tirar dúvidas, terem um contato direto com a Camila e com o Hudson, que foram os formadores. Então, nós gostaríamos que vocês aproveitassem, né, esse tempo que nós temos aqui para tirar dúvida com eles também, tudo bem? E mais uma vez aí, obrigado pela presença e obrigado também pessoal do CIEB, o Hudson e a Camila aí que conseguiram disponibilizar também o tempo deles para fazer essa formação. Tá mutado, Hudson. Não, é só a dúvida, só se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente já encerrar a nossa atividade de hoje, né? Gostaria de agradecer aí a oportunidade, tá? Qualquer dúvida, pessoal, só entrar em contato, tá? A gente vai disponibilizar o material aí para o Renato, para ele poder colocar lá no Padlet de pedagogia, lá dentro do site da ADE, e assim que possível, quem tiver alguma dúvida, só entrar em contato, tá bom? Tem alguma coisa, Camila? Eu gostaria de agradecer também a atenção dos professores. E no slide, no último slide, vai ter o nosso contato aqui do CIEB, tá? Se vocês precisarem, tá o nosso e-mail lá da sala, da programação. Se vocês precisarem entrar em contato com a gente, vocês conseguem enviar um e-mail para a gente e a gente pode ajudá-los, tá? Se for possível. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.